Agora, deputada Joyce. Senhor presidente, senhores deputados, eu quero fazer alguns registros aqui, senhor presidente, sobre os últimos acontecimentos que nós tivemos a tristeza de ver e ouvir na imprensa. Eu quero fazer aqui um relato como jornalista. Para quem não sabe, eu sou jornalista de formação. O meu curso universitário de comunicação social com habilitação em jornalismo. Tenho 20 anos de profissão, comandei vários veículos de comunicação. Também sou biógrafa do juiz Sérgio Moro, quando então juiz da Lava Jato. E todos aí sabem, no parlamento e fora dele, o quanto estive nas ruas lutando no combate contra a corrupção, para colocar fim a uma era de um governo que estava sangrando o Brasil, sangrando estatais, para colocar fim a uma sequência de escândalos de corrupção que o Brasil já não suportava mais. Fizemos dezenas, centenas de manifestações, algumas que levaram milhões de pessoas às ruas. Era lindo de ver. As imagens aéreas mostravam avenidas lotadas de pessoas vestindo verde e amarelo, lutando por um Brasil. E eu me orgulhava de dizer a todos, e a imprensa, né, também repetia em alto e bom som, que as manifestações, sim democráticas, né, e haviam manifestações de ambos os lados. Eu estou falando aqui das manifestações de um povo que realmente queria uma mudança no Brasil. Elas eram manifestações pacíficas. Famílias inteiras iam, levavam suas crianças, seus bebês, seus idosos. E não havia um único ferido, um único machucado, um único agredido. Pois muito bem, agora nós vemos, senhor presidente, pessoas usando a camiseta do Brasil, usando verde e amarelo e dizendo que sim, são pela Constituição, que sim, são pelas manifestações democráticas. E com essa camiseta verde e amarelo, na verdade, acabam se passando por black blocs da direita. Gente que envergonha a direita racional, uma direita que quer o cumprimento da Constituição, uma direita que quer que a Constituição seja respeitada quando diz que seus poderes são independentes e harmônicos. O poder legislativo, a Câmara dos Deputados, o Senado, o Congresso como um todo, não é puxadinho do presidente da República, como também não é o STF. E num país democrático, naquele país que nós pedimos lá atrás quando fomos às ruas, nós que queríamos um país diferente, e ainda queremos um país diferente, porque este presidente que surfou na onda deste povo e queria mudança, não nos representa mais. Esse presidente se constituiu numa grande fraude, surfou numa onda de mudança, prometeu que faria tudo diferente, e na verdade está fazendo tudo igual àquilo que nós abominamos lá atrás, e continuamos abominando agora. É inadmissível que pessoas vestindo a camiseta com as cores do Brasil venham pedir o fechamento de instituições. Porque lá atrás, mesmo com todas as divergências, as manifestações eram pacíficas e respeitosas. Nós podemos sim nos criticar por questões ideológicas, mas jamais rasgar a Constituição. E um presidente da República que incentiva que se rasgue a Constituição, que se feche poderes, não merece o cargo que ocupa. Eu venho aqui me solidarizar com os colegas do Estadão que foram agredidos. Sim, o fotógrafo do Estadão, o Dida Sampaio, foi espancado, esmurrado, chutado por bandidos. O nome disso é bandidagem. O nome disso é gente que comete crime e merece cadeia. Os repórteres foram hostilizados. O motorista que estava com a equipe foi agredido. É isso que se chama de um país livre de verdade? Não foi por isso, senhor presidente, que eu e milhões de brasileiros lutamos. Não foi por isso que eu e milhões de brasileiros fomos às ruas pedindo para que houvesse, sim, uma mudança nesse país, mas uma mudança com pacificação, uma mudança respeitando as instituições democráticas, uma mudança respeitando aquilo que as urnas nos disse. Mas nós, e eu me incluo nesse nós, eu estou dizendo nós, o povo, eu, Joyce Hasselmann e boa parte desse povo, fomos enganados por um projeto que não é de Brasil, que não é de nação. É um projeto de poder familiar. Só um projeto de poder familiar. E quando o ex-ministro Sérgio Moro deixa o governo, como eu disse, juiz que eu tive a honra de biografar em sua trajetória enquanto juiz da Lava Jato,
Quando ele deixa o governo, ele deixa muito claro, em alto e bom som, que houve interferência do homem que tem a caneta com o maior poder deste país, na Polícia Federal, uma tentativa grave de interferência para proteger seus filhos, aqueles mesmos que surfaram também na onda do desejo do povo brasileiro. Muitas vezes ouvimos que houve surfistas em torno da campanha do presidente, é verdade, mas o presidente surfou no desejo do povo e prometeu que faria aquilo que aquele povo foi às ruas, pediu para que fosse feito e não fez. Hoje, nós vemos, repito, os black blocs da direita envergonhando o que nós dizemos, o que nós representamos, nós, o PSL, e uma parte de alguns partidos da Câmara, porque a gente sabe que há ali uma tendência de alguns do centro mais para a direita, outros centro mais centro-esquerda e esquerda. Esses que representam essa direita que quer mudança. Nós nos envergonhamos dessa gente que está espancando pessoas, que está espancando repórteres. Isso não é absolutamente aceitável num país como esse. Eu espero, senhor presidente, que haja justiça. Quando o ministro Sérgio Moro saiu, eu fui a primeira a pedir o pedido de impeachment do presidente da República, Jair Bolsonaro. É o melhor caminho? Não, o melhor seria a renúncia. O melhor para esse país seria a renúncia. Pedir para sair, uma vez que se transformou no estelionato eleitoral, assim como a presidente anterior. Assim como eu considerava estelionato, e esse povo que foi às ruas, o mandato de Dilma Rousseff. Mas ele não ama esse país, ele não tem responsabilidade com esse país. Então, enquanto nós que defendemos o Estado Democrático de Direito somos atacados de forma vil, chula, com fake news, notícias falsas, fábricas de destruir reputações, essa gente continua fazendo o que quer e bem entende. Até quando? O que nós vamos esperar? Nós vamos esperar o quê? Essa gente promover uma guerrilha? É isso? Essa gente, de fato, ir além de espancar alguém? É isso que nós vamos esperar? Eu quero deixar muito claro que o PSL, o partido que eu lidero, não compactua com esse tipo de agressão. Não compactua com ferir as instituições democráticas constituídas nesse país. O PSL é um partido liberal que quer pensar o nosso Brasil e que quer entregar ao povo brasileiro aquilo que o povo quer. Que quer entregar ao povo brasileiro um país livre de verdade. Eu quero dizer, senhor presidente, que eu me envergonho muito, porque ajudei a colocar lá na presidência da República este homem que está lá e que prometeu muito diferente do que está fazendo olhando nos meus olhos. Senhor presidente, eu sei que eu devo uma meia-culpa à parte desse país, e eu estou fazendo, falando a verdade. Só mais um minuto para concluir, presidente. Falando a verdade. Seguirei falando a verdade, independente de quem esteja na presidência da República. E para concluir, senhor presidente, já que estou falando diretamente com o presidente da República, nessa Câmara nós aprovamos há 11 dias o Pronamp. Foi aprovado na Câmara e no Senado, que estende o crédito, abre uma linha de crédito de quase 20 bilhões para pequenos e médios empresários, né, para micro e pequenos empresários, para manter o emprego. O presidente da República está com a sua caneta BIC na mão, aquela BIC que ele disse que tem tanto poder. Essa caneta BIC não funcionou. Funcionou para trocar o superintendente, o delegado-geral e o superintendente da Polícia Federal do Rio de Janeiro. Mas não funcionou para que pudesse assinar essa linha de crédito que nós transformamos em lei. Então, senhor presidente, eu peço ao presidente da República um pouco de sensibilidade, se é que ainda há, para que o senhor pense na manutenção dos empregos e nas empresas abertas. É isso. Muito obrigada.